Pessoal, meu nome é Alexandre Siqueira e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre as experiências educacionais do Júlio Cocielo. Júlio Cocielo é um grande youtuber aqui, dessa humilde plataforma. Ele está aqui há muito tempo e ele produz conteúdo diversificado. Os conteúdos deles não são muito acessíveis às crianças, mas ele cresceu ali naquele público infanto-juvenil, E ele tem temáticas não muito interessantes, como bebida, palavrão, e hoje o conteúdo dele está um pouco mais familiar e ele tem se destacado bastante nos conteúdos de esportes, principalmente futebol. Ele tem um podcast, ele tinha alguns quadros ali bastante reprováveis, como Copa Cirrose. Mas ele é um grande youtuber, ele é muito famoso, ele é muito carismático, vocês vão ver e vão conhecer a partir dele a experiência que ele vivenciou na escola e como que isso pode auxiliar a nós professores a compreender como que esses processos educacionais eles vão sendo impressos nos educandos, nos alunos, nos estudantes, como você preferir, e como que isso vai, de alguma forma, impactar na vida adulta deles. Júlio Cocielo é um fenômeno da internet. Certamente milionário, produzindo conteúdo para essa plataforma. Inclusive já participou de programas de TV, enfim. Júlio tem uma inteligência emocional, uma inteligência comunicativa, ele tem habilidades que nos fazem pensar que a experiência que ele vivenciou na escola, ela não é condizente com a inteligência que ele tem. O que aconteceu de errado? É aqui que a gente vai tentar descobrir juntos. Ele participou de um podcast. Esse podcast ele chama Podpah. A gente vai assistir um pedacinho dele, já agradecendo aos donos do podcast por ceder as imagens de forma gratuita. Muito bacana isso de vocês. Aqui, eu vou deixar nessa forma aqui para que a gente consiga visualizar as outras partes da tela. Não dá pra todo mundo. É isso que eu tenho curiosidade com você na escola. É horrível, é horrível. Tem uma história do Igão, ele estudava de manhã, aquela história de queimar a cortina. Eu estudava de manhã e você estudava à noite na mesma sala. A gente estudava na mesma sala, aí Eu alguém de coloco manhã queimou a cortina. Não vou falar quem foi. Aí à tarde... Ele estava ali falando sobre a sua experiência educacional, está dizendo de um evento que aconteceu na escola, queimaram a cortina. Ele estudava à noite e a cortina foi queimada de manhã. Esse é o contexto. Acho que não teve aula, à noite teve minha aula. A gente chegou, cortina queimada, falei, mano, que estranho. Passa 10 minutos, a diretora, Júlio. Nossa. Tudo era o Júlio, parceiro. Falei, mano. E eu sempre aloprava, vou lá tomar um cafezinho com a Rose. Então, aqui a gente já tem o início, Esse início da experiência dele como aluno. Primeira coisa, ele não era um estudante bem visto. Quantas vezes acontece alguma coisa na escola, na sala de aula, e a gente já fala, foi fulano. A gente já desconfia de fulano, pelos antecedentes dele. E nem sempre aquele fulano é o que cometeu o deslize, o crime, a infração, sei lá, seja o que for. Isso acontece. E ele ainda era debochado. Vou lá tomar um cafezinho com arroz. Isso com certeza já deixava todo mundo muito, mas muito puto com ele. E quando ele chega lá na sala da diretora, eu tenho certeza que ele foi irônico com ela. E isso traz uma certeza maior ainda, como ele foi o criminoso que colocou fogo no patrimônio público, Aquele que cometeu um ato infracional ali, vamos lembrar que ele é um adolescente ainda nessa época, Voltando lá pro vídeo. Nossa. Tudo era o Júlio, parceiro. Falei, mano. E eu sempre aloprava, vou lá tomar um cafezinho com a Rose. E levantava, a galera rachava o bico, provocava, mano. Olha lá, ele era o gracista da escola, Ele era o gracista da escola e a gente acaba não tendo muita paciência com esses estudantes. Ela chegou lá do nada, falou, olha, a gente vai ter que chamar sua mãe porque você queimou a cortina. Eu, o quê? Eu tinha acabado de chegar, mano. Eu falei, que queimou a cortina? Não tem nada a ver com isso. Não, foi você, porque a gente já vê um comportamento errado em você há tempos. Eu falei, mano, mas não tem nada. Olha lá, é sob a perspectiva dele. Mas veja que tem algum contexto ali de recorrência das ações. E essa recorrência das ações levaram com que ele fosse o principal suspeito, E a gente acaba levando esses padrões
E às vezes nem escuta o que ele tem a dizer. Como ele disse, eu acabei de chegar, como que eu posso ter feito isso? Nada a ver com isso. Eu falei, então chama lá minha mãe. E minha mãe também não dava o braço a torcer. Saber que você Aí tá minha certo. mãe foda-se. foi, falou, foi você que queimou a cortina? Eu falei, não. E não tinha sido eu mesmo. E minha mãe sabe quando eu tô falando a verdade. E minha mãe falou um bolão lá pra diretora. E descobriram que foi alguém da sua sala? Fui eu, parça. Foi você! Queimou. Foi assim, mano. Agora conta a sua versão. Eu tava trocando ideia com a mina que ela ia fazer o Enem. Olha, veja como que é a situação. Já descobriu que não foi ele. Ele realmente estava certo. E quando a gente foca num só, a gente acaba não buscando, né, a verdade. Enfim, é um processo que acontece. E o Igor vai contar a história dele aqui. Se inscreveu, pá. Aí ela falou assim, vou. Ela falou, e você? Aí a professora não deixou nem responder. Ela só tava curiando a conversa. Falou assim, ué, vai fazer pra quê? Se você não vai passar. Caralho. Veja que a situação desse Igor, né? É Igor Igão Underground, o nome dele aqui do YouTube, um pouquinho pior. Ele tá batendo papo com a amiguinha, com a mocinha lá junto, a moça falando que vai fazer o Enem, ele falando também. Segundo ele, a professora ali só esperando a visão dele, né? Chegar, ela aparecer para que ela possa dar a pérola, né? E aí, infelizmente, isso acontece com a frequência com alguns professores. Para que você vai fazer? Você não vai passar. Né? E a gente acaba destruindo alguns sonhos. Quando eu digo a gente, não me inclui não, mas é um processo meio que natural entre a escola e a gente precisa mudar isso. Quando eu digo a gente, somos todos nós mesmos. Quando os alunos não são padronizados, quando eles não realizam aquilo que eles deveriam realizar, quando eles não conseguem cumprir com os objetivos como eles deveriam cumprir, eles acabam sendo rotulados. Né? Provavelmente esse Igão Underground aí fez muita bagunça. O Cossielo fez muita bagunça. Eles atrapalharam muito a escola. Eles devem ter sido terríveis do ponto de vista comportamental. Mas será que alguém tentou conversar com eles, entender o processo, compreender o que eles estavam fazendo, compreender que aquelas ações, talvez elas fossem decorrentes de outras situações? Talvez. Os professores que ali estavam submetidos àquela realidade dele, né? Como eles contam, né? O podcast é interessante, vale a pena assistir. Está aqui na descrição. Como eles contam, é uma realidade complexa, não foi uma realidade fácil, eles não tiveram ali uma vivência de classe média, muito pelo contrário, então estudaram escola pública, uma realidade de aglomerado, de favela, tudo isso ali cria um contexto que a gente já conhece bem, né? Que é o professor quebrador de sonho. É o professor que destrói o aluno, é o professor que aniquila as possibilidades que aquele aluno, que aquele estudante tem para o futuro. Esses dois conseguiram alçar voos mais altos e certamente estão ali numa condição socioeconômica muito favorável. E os demais alunos? E aquela turma, aqueles estudantes que ali estavam? Você, professor, é um matador de sonhos?